Bom, pessoal, boa noite. Vamos para nossa aula aí do 8º ano, tá? De capitalismo e socialismo, certo? Essa aula é super importante porque ela é extremamente difícil. Eu sei que vocês têm bastante dificuldade com esse tema. Ele é bem complexo, né? Então hoje nessa aula a gente vai falar sobre o capitalismo e na próxima aula eu trago para vocês as características então do socialismo, tá? Lembrando vocês que essa aula está sendo feita no período que a gente está passando pela Covid-19, então, muito importante, fique em casa, tá? Então, vamos lá. O que é capitalismo, tá? Tanto o capitalismo quanto o socialismo são sistemas político-econômicos. O que é isso, tá? São sistemas que vão reger a nossa vida dentro de toda a convivência, né, a nível de país, toda a nossa economia e todas as relações comerciais e políticas, enfim, que os países vão ter uns com os outros. Hoje, o mundo é predominantemente capitalista. Existem alguns países, pouquíssimos, que não se enquadram dentro do capitalismo, mas é muito difícil se manter fora do capitalismo e a gente vai ver por quê, tá? Bom, o que é o capitalismo então? É um sistema econômico que vai ter como principal objetivo o lucro. Então, quem vive no capitalismo, nós, no caso, né, ou praticamente o mundo todo, o objetivo principal de todas as relações de trabalho vão ser o lucro. A gente vai estar sempre de olho no que a gente vai conseguir lucrar, certo? Quanto de dinheiro a gente vai ganhar com isso e quanto de capital a gente vai conseguir acumular, tá? Dentro dessas relações de trabalho, dessas relações econômicas que a gente vai estar desenvolvendo aí, tá? Bom, então, primeira coisa, lucro, tá? Capitalismo se refere a lucro. Segundo, a sociedade dentro do capitalismo, ela é dividida em classes. Vocês lembram, com certeza, né, de aulas lá do 7º ano, de aulas do 6º ano, em que vocês viram, né, que nas diferentes sociedades, nas diferentes civilizações, as sociedades elas vão ser sempre divididas em classes, né? Vai ter a classe dos escravos, as classes, a nobreza, o clero, enfim. Na sociedade capitalista, só vão existir duas classes: a classe dos burgueses e a classe dos proletários. O que são essas duas palavras, tá? Burguês e proletário. Bom, burguês. Burguês é o dono do meio de produção. Tá, mas dono do meio... O que é o meio de produção? É o meio pelo qual se produzem todas as coisas. O que se precisa para se produzir talheres? Precisa-se de uma fábrica, de uma metalúrgica, né, de uma fundição que fabrique talheres. O dono dessa fábrica, o dono dessa metalúrgica, o dono dessa fundição, ele é o burguês, ele é o dono do meio de se produzir o talher, certo? Da mesma forma, o cara que vai fazer o transporte, não o trabalhador que vai transportar, mas o dono da transportadora que vai transportar esses talheres. Ele também é um burguês, ele é dono do meio de produção. O cara que vende esses talheres lá na loja, o dono da loja, ele também é o dono do meio de produção, certo? O talher ele é produzido a partir de um metal, tá? Pode ser um talher de prata, pode ser um talher de aço, né? Então, tendo como matéria-prima o ferro, pode ser um talher de cobre, independente de qual material, existe uma matéria-prima da qual vai se produzir o talher. Tá? A pessoa que é proprietária dessa matéria-prima, de onde essa matéria-prima está sendo extraída, também é um burguês,
também é dono de um meio de produção, porque para se produzir um talher, vai se precisar de uma matéria-prima. Essa matéria-prima tem um dono. Vai se precisar de uma máquina que se transforma essa matéria-prima em talher. Esse também é um dono, tá? E vai ter aquele cara que vai vender. Tudo isso, cada etapa dessas vai ter um dono do meio de produção, dessa fase de produção do talher, que é o nosso exemplo aqui, certo? Esses são os burgueses, eles são os donos dos meios de produção. E são poucos, porque nós conhecemos poucos donos no mundo capitalista, certo? A maioria das pessoas dentro da sociedade capitalista vai ser o quê? Proletário. Por que proletário? Proletário vem de prole, tá? É um nome, um termo pejorativo, né? Que deixa, que diminui a pessoa, né? É um adjetivo ruim, como se fosse um defeito. O que é prole? Prole é a quantidade de filhos que uma pessoa tem, tá? Então, se diz que as pessoas pobres têm muitos filhos. Então, elas são proletárias, têm uma prole muito grande, tá? Isso é um terrível preconceito que acabou trazendo essa palavra, certo? Mas, enfim, o que são os proletários, então? Proletário é todo aquele que não é dono de um meio de produção, tá? Todo aquele que trabalha, que só tem para vender, que só consegue sobreviver a partir da sua força de trabalho, a partir do trabalho que vai desempenhar, e se parar de trabalhar, não vai ter nenhuma renda, nenhum lucro, nem um meio de sobrevivência, certo? Todos esses são proletários, ou conhecidos também como trabalhadores, certo? Que são aqueles que não são os donos, ok? Então, o cara que vai extrair a matéria-prima para fazer o talher, o cara que vai trabalhar na máquina produzindo, fabricando o talher, o cara que vai transportar o talher, a caixa lá nas costas, certo? Ou que vai dirigir o caminhão, não sendo o proprietário da transportadora. O cara que vai vender, a pessoa que vai vender esse talher lá na loja para o consumidor final, todos esses são proletários, certo? Então, no mundo capitalista, a sociedade ela vai se dividir somente em duas classes, a de donos e a de trabalhadores, tá? Ou burgueses e proletários. Uma outra coisa extremamente importante, que é uma característica muito marcante do capitalismo, é a economia de mercado. O que seria, então, a economia de mercado? Muito bem, a produção e toda a geração de serviço vai se destinar à comercialização. Tudo que se produz no mundo tem um preço. Tudo que se produz no mundo é comercializável, é vendível. Tá? É uma palavra que eu estou inventando aí. Tá? Então, assim, existe uma demanda no mundo por determinados produtos. Atualmente, né, fui comprar, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Fui comprar esse microfonezinho aqui, ó, de lapela que eu estou usando. Foi difícil de achar, porque a demanda, a procura por microfones para fazer gravação de videoaulas aumentou durante o período de isolamento social, né? Então, uma coisa que antes talvez nem se procurasse tanto, talvez ficasse parado um tempão lá, agora aumentou bastante a demanda, certo? Entendido? Só um pequeno exemplo, tá? Então, existe uma economia de mercado. O trabalho sempre vai ser assalariado, tá? Todo trabalhador tem um preço, todo trabalhador vai trabalhar e em troca do seu trabalho vai receber um determinado valor. E os meios de produção, esses que eu falei, lá aqueles que retiram a matéria-prima da natureza, as máquinas, os meios pelos quais as coisas são produzidas, todas têm um dono, tá? Não é de todo mundo, não é de ninguém, sempre vai ter um dono, certo? Quem faz o computador
a fábrica que produz o computador vai ter um dono, a que produz o livro tem um dono, a que produz as roupas tem um dono, tá? A produção agrícola, agropecuária vai ter dono, certo? A propriedade dos meios de produção é privada. Alguém tem essa propriedade, alguém é dono, certo? Bom, além disso, outra característica bem importante aí do capitalismo. Ele funciona, isso complementa a economia de mercado, tá? A economia de mercado, ela vai funcionar conforme a lei da oferta e procura, tá? Quanto mais oferta de um determinado produto existir no mercado, menor vai ser o seu valor. Como assim? Vou dar um exemplo aí para vocês. Pão. Todo mundo consome pão, né? O cacetinho. A gente conhece aqui por cacetinho, tá? O pãozinho francês, aquele do mercado. Todo mundo come pão. De repente deu um problema lá, uma seca, e a produção do trigo diminuiu, certo? O que vai acontecer? Vai ter menos trigo, a procura pelo pão continua a mesma, mas tem menos trigo. Então, o que vai acontecer com o pão? O valor do pão vai aumentar, porque a matéria-prima do pão, que é o trigo, está escassa, diminuiu a quantidade, não tem mais tanta oferta. A quantidade está menor. Então, o que vai acontecer? O valor do pão vai subir, certo? Entendido? Da mesma forma, quanto mais pessoas comprarem pão, mais pessoas procurando pão, mais o valor do pão vai subir, certo? Quanto menos pessoas procurarem o pão, tipo, agora ninguém mais come pão, né? Substitui o pão por brioches, né? Então, ninguém mais procura pão. A tendência é que o preço do pão diminua, certo? Muito bem. Além disso, dentro do universo capitalista, vai existir uma divisão muito clara do trabalho, tá? Vamos pensar numa fábrica. Dentro da fábrica existem setores, não existem? Existem setores. Cada setor vai fazer uma parte do trabalho. Numa metalúrgica vai ter o setor da solda, vai ter o setor da pintura, vai ter o setor da montagem e por aí vai, certo? Dentro de uma pequena empresa. O mesmo produto, um único produto, ele vai passar por várias etapas, desde a sua matéria-prima até chegar no consumidor final, como o exemplo que eu dei do talher, né? Vai sair a matéria-prima lá da natureza, vamos supor que a matéria-prima seja um minério de ferro, que vai virar um aço e que vai ir para uma metalúrgica e vai ser produzido o talher. Depois de pronto esse talher, ele vai lá para a loja, vai ser vendido para o consumidor final até chegar na tua casa e você utilizar esse talher. Então vejam que o talher ele passa por diversas etapas até chegar na casa do consumidor final. Tá? E cada uma dessas etapas ela é marcada por um tipo de trabalho. Essa também é uma divisão do trabalho. Dentro de uma mesma fábrica vai ter a divisão do trabalho em etapas. Em toda a produção, né, todo o processo de produção de um determinado produto, também a gente vê etapas. E essa divisão, ela também pode ser, inclusive, uma divisão territorial. Por que territorial? Porque você vai pegar um produto maior ou um produto que tenha peças variadas, por exemplo, um celular, um smartphone. Bom, ele tem um monte de pecinhas e cada uma dessas pecinhas vai ser produzida em um lugar do planeta. Você vai tirar o cobalto, por exemplo, que é um metal que é utilizado na produção do smartphone, lá da África, né? Matéria-prima. Você vai fazer ali os microcircuitos desse smartphone na China, certo? Então você vai ter
vários locais do mundo, cada um fazendo um pedacinho desse produto para ele ser vendido para o consumidor final, tá? Isso é uma divisão do trabalho territorial, onde cada lugar vai produzir uma peça específica, certo? Por exemplo, os aviões. Os aviões, eles têm mais de 100 países que produzem peças de aviões. Cada país vai produzir uma peça de avião. E os aviões, até há pouco tempo, na Embraer, eram montados aqui no Brasil, certo? Então, além da divisão do trabalho, que ela é desde a divisãozinha lá da fábrica, né, até todo o processo, inclusive a nível territorial, cada etapa, cada parte em um país, a gente vai ter ainda uma outra característica muito forte do capitalismo, que é a desigualdade social e a concentração do lucro. Por que isso, pessoal? Vamos pensar assim, numa grande fábrica. Quantos trabalhadores a gente tem para um único dono? Cada trabalhador vai produzir muito mais, do que o salário dele. Então vamos supor que o salário desse trabalhador seja R$50 por dia. O que ele produz em um dia é muito mais do que R$50. Na hora que esse produto for vendido, esse produto que foi produzido por esse trabalhador, ele vai render muito mais. Né? E todo esse lucro, todo esse valor, além do que paga o salário do trabalhador, fica nas mãos de quem? Fica nas mãos do dono, nas mãos do dono da fábrica, nas mãos do burguês, certo? Então, vai ter uma produção em grande escala, uma geração de capital, de dinheiro muito grande, e esse dinheiro vai para a mão de quem? De uma única pessoa. Tá? Isso em uma fábrica. Então, a gente vai ter, por exemplo, atualmente, né, existem estudos que, inclusive, eu vou trazer para postar para vocês ali, sobre a desigualdade no mundo hoje. Tá? O 1% mais rico da população do planeta Terra, né, concentra o mesmo valor em dinheiro que 50% da população mundial. Então, 1% tem acumulado nas suas riquezas o mesmo tanto de 50% da população mundial. É um número meio difícil de entender, mas eu coloco ali uma notícia para vocês poderem entender direitinho, tá? Então, a desigualdade social, ela é, eu acredito que o traço mais marcante do capitalismo. Por quê? Porque os lucros eles vão se concentrar nas mãos de poucos. Né? Para todos os funcionários de uma fábrica, para todos os funcionários de uma empresa, né? Todos esses vão estar gerando lucro que vão cair para as mãos de um dono. Né? Um ou dois ou três donos, dependendo da quantidade de donos que essa empresa vai ter, mas com certeza mais trabalhadores do que proprietários, certo? Bom, o capitalismo ele não foi sempre assim, ele foi se modificando, tá? Ele foi passando por fases. Quando que surge esse sistema econômico, tá? Ele vai surgir lá no período do mercantilismo, pessoal. Vocês lembrem lá do período das grandes navegações, séculos 15, 16 e 17, né? Ali finalzinho do século 15, tá? A gente vai ter período então do mercantilismo, a gente vai ter uma exploração das colônias da América, tá? A América vai ser colonizada por portugueses, espanhóis, franceses e tal, né? E a gente vai ter também ali uma exploração na África e na Ásia. A base da economia vai ser as trocas comerciais, então vão se trocar, vai ser o período da escravidão, vão se pegar escravos e trocar escravos por metais preciosos, o acúmulo de metais preciosos é o que manda ali, né? Então qual é o objetivo final aí nesse período do capitalismo comercial?
acumular metais preciosos, é o acúmulo de riquezas, tá? Então, isso é o início do capitalismo, tá? Começa aí. Então, aqui a gente vai ter um mapinha, né? Só para vocês se lembrarem, né? Das viagens portuguesas e espanholas. E todas essas rotas aqui, ó, são rotas comerciais, onde vai girar muita grana. Grana em dinheiro? Não, né, pessoal? Grana em ouro, em prata, em pedras preciosas, escravos também tinham, era uma moeda de troca, né? Vocês sabem disso, tá? Então, só para vocês se lembrarem aí. Aí a gente vai entrar na segunda fase, que é o capitalismo industrial, tá? O capitalismo industrial, ele vai ir ali pelo final do século XVIII até metade do XIX, tá? Então, de 1750, 1760 até quase 1900, tá? A gente vai ter, nesse período, então, a Revolução Industrial, que ocorre primeiro na Inglaterra e depois vai se espalhar. Eu espero que vocês lembrem disso das aulas de história, tá? O surgimento da máquina a vapor aqui, que é extremamente importante, tá? Para isso, porque daí a produção ela vai aumentar, né? E o que vai acontecer? Como a produção aumenta muito, a gente vai ter os países da Europa buscando um mercado consumidor. Aonde? Na África, na Ásia e na América Latina. Tá? Vai ser o período do imperialismo, aonde a África ela vai ser dividida entre os países europeus. Vocês aprendem bem isso aí em história, tá? Então é um período em que as indústrias elas começam a se espalhar. O que antes eram pequenas fábricas, manufaturas, elas vão se transformar em fábricas mesmo, grandes, nas grandes indústrias aí que vão se tornar o que a gente conhece hoje, tá? Então aqui umas imagenzinhas para vocês se recordarem aí do que vocês já viram, né? Aqui a gente tem a máquina a vapor, então, né? Aqui as fábricas, as primeiras fábricas na Inglaterra, Tear, que a indústria de tecidos na Inglaterra ela era muito forte, e aqui barco a vapor, né, que as máquinas a vapor aí foi também não só para as locomotivas e trens, né, mas também para os navios, certo? E aí a gente vai chegar no capitalismo financeiro, finalzinho do século XIX, entrando no século XX, tá? A gente vai ter esse capitalismo industrial, esse das indústrias aí, e que os países europeus dominam a África, dominam a América Latina, né? Nesse processo moderno aí já, a gente vai ter o surgimento dos monopólios. O que são monopólios? Grandes empresas que dominam um único mercado. Então, por exemplo, o monopólio do óleo. Então, uma única empresa gigantesca que vai extrair petróleo e vai produzir combustível e vender para o mundo todo. Vai monopolizar, vai pegar essa produção totalmente para si, sem deixar ninguém poder concorrer com essas indústrias aí. Então elas vão ficar muito fortes e vão surgir, vai ser nesse período que vão surgir essas empresas transnacionais, que é o que a gente vai estudar depois, tá? A gente vai ter um aumento muito grande da indústria e um aumento da concorrência dos países entre si, que é o que vai culminar lá na Primeira Guerra Mundial, tá? A a disputa, a concorrência comercial entre essas empresas e entre esses países é tão grande que vai estourar a Primeira Guerra Mundial, certo? Então aí, ó, no capitalismo financeiro vão surgir, claro que aqui são imagens novinhas agora, né, mais atuais, mas é aí que vão surgir os grandes bancos, as grandes corporações bancárias, é aí que vai surgir a bolsa de valores e é aí que vão surgir as grandes empresas multinacionais, ó, que têm filiais espalhadas pelo mundo todo, como vocês estão vendo aqui, ó, várias marcas que vocês conhecem e que não são marcas brasileiras, são marcas estrangeiras que estão no Brasil há muito tempo, certo? Então é isso aí, pessoal, capitalismo. Aqui só mais uma imagenzinha para vocês entenderem. Isso aqui é um burguês, tá? Mas ele tem literalmente tentáculos, né? Como os tentáculos de um polvo, né? Óbvio, né?
polvo que tem tentáculos, né? E então, assim, ó, o burguês ele vai conseguir enredar todo o sistema em torno dele, ele vai conseguir dominar todo o sistema. Tão grande vai ser o poder desse burguês, porque tão grande vai ser o seu lucro, né? E a sua empresa, ele vai conseguir monopolizar tudo, vai manter tudo sob o seu domínio, tá? Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui, ó. Os transportes, os serviços, aqui, medicina, indústria das armas, agropecuária, aqui, indústria, né? As lideranças, então os governos, os reis, todos eles vão ficar a serviço da burguesia. Serviços essenciais, energia elétrica, água, né? A informação, aqui ó, as mídias, tudo a serviço da burguesia. E inclusive a justiça, que é a justiça aí, né? Que dizem que a justiça usa essa venda aqui para ser justa, né? Não sei não, né? Ela vai sempre pender pro lado de quem? De quem paga mais, que no caso é o burguês, certo? Uma imagem aqui que ilustra bem o tamanho do poder da burguesia, certo? E atualmente, para fechar, então, a gente tem o capitalismo informacional, que é ali na segunda metade do século XX, década de 60, por ali, até agora, e daqui para frente, né, a gente vai ter a revolução técnico-científica. Né? Então, a gente vai ter um acúmulo de riqueza por meio do conhecimento, a gente vai ter uma especialização da mão de obra, então, quem não se especializa perde lugar no mercado, então uma disputa muito acirrada entre os trabalhadores, e a gente vai ver o desemprego, como a gente está vendo agora, o cara que não sabe, que não tem conhecimento das novas tecnologias, está fora do mercado de trabalho, né? E quem ganha dinheiro hoje? Quem cria, né? Então, os grandes cérebros é que ganham dinheiro, tá? Porque hoje o que o capitalismo conseguiu dominar foi a questão da informação e da técnica e da ciência, certo? Aqui então a gente vai ter exemplos, né? Então, por exemplo, a internet, né? O mundo todo conectado. Olha só, né? Então, quem são os donos das grandes corporações hoje, né? Dono da Microsoft, né? Dono de todas essas grandes corporações aqui, ó. Certo, pessoal? Então o mundo ele tá todinho conectado aí. E é isso hoje que custa muito dinheiro, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Vou deixar esse vídeo para vocês aí. Vocês tirem as suas dúvidas, podem colocar ali nos comentários, certo? Vou disponibilizar lá na nossa plataforma. Então, é isso, tá? Beijinho. Tchau, tchau.